Ao receber esse relato, eu fiquei fascinado pela mensagem que ele deixa nas entrelinhas. Não sei nem se foi a intenção do escrito que nos enviou. Realmente eu não sei. Mas, então, se não for, ele atirou num alvo e acertou no outro. Eu achei sensacional porque aborda algo que passa desapercebido pela maior parte dos adultos, mas que é fundamental na formação dos seres humanos. O cruel, o discriminatório, o selecionador, o que separa os fortes dos fracos, o universo infantil e infanto-juvenil. Na fase da descoberta, na fase dos primeiros passos, a criança, o indivíduo, a criatura, enfrenta o maior dos inimigos que com ele conviverá para o resto da vida, que é a crueldade humana. Me impressiona, mas a gente não pode conceber, ao ver a imagem de uma criança, de um menino, de uma menina, todos vaidosos, todos lindos, todos carinhosos com a gente, o quanto eles podem ser cruéis. Talvez até ferramentas da seleção natural, do raleio, para separar fortes e fracos, para tirar de lado os incapazes, para que aqueles que se destacam tenham a chance de se desenvolver. Então, assista o vídeo ao final, assista o vídeo até o final, pense a respeito e acompanhe melhor o desenvolvimento do seu filho, da sua filha, principalmente na convivência com amigos, entre aspas, na escola, na vizinhança. Veja quem é o seu filho na cadeia alimentar e, se precisar, ajude-o, pois as sequelas deixadas ou criadas nessa fase irão definir o que ele será no futuro. Quando me perguntam se sou bipolar, eu respondo de pronto: não, eu sou tripolar. Existem 3 assuntos que atropelam a minha razão e me tiram do prumo: futebol, política e sobrenatural. Futebol e política deixo para comentar aqui no sofá de pobre, mas o sobrenatural, para não misturar as panelas, resolvi abrir um novo canal exclusivo para o assunto, Nad Naravno. Peço a você, amiga e amigo de todas as horas, que já faz parte da família Sofá de Pobre, conheça o novo canal. Se aprovar, inscreva-se, deixe like, compartilhe. Ajude-me a alcançar as metas impostas pelo YouTube aos canais recém-criados. Mais uma vez, conto com o seu carinho. Sempre bom repetir para não deixar margem para dúvidas. Negócios às claras, amizades preservadas. Nad Naravno não entra no mérito verdade, mentira, fake, fato, concordar, discordar. Limitamo-nos a divulgar relatos recebidos via e-mail, dando a liberdade a cada um de tirar suas conclusões baseado no sagrado direito do livre-arbítrio. Oi, Romário. Meu nome é Gabriel. Claro, seguindo o que você pede a todos que lhe enviam vídeos, o nome ele é fictício, como também dos lugares e das pessoas que participam. Embora tenha acontecido durante a minha infância, eu quero evitar associações, porque muitos deles hoje, iguais a mim, são jovens, são adultos, e eu não quero problema com ninguém numa possível identificação. Eu tenho 19 anos, prestes a completar 20. Saí do exército agora. Acredito que esteja pronto para encarar a vida que vem pela frente para conquistar os meus sonhos, que não são poucos. Mas cresci com a lembrança do pequeno Guto. Lembrança essa que eu sei que irá me acompanhar durante a vida e agora eu gostaria de partilhar. Se você resolver publicar o vídeo, muito obrigado mesmo. Mas com a certeza de que é algo até que pode até não parecer tão aterrorizante, se bem que para mim na época foi, mas que é uma mensagem muito importante, porque eu não gostaria que existissem outros Gutos, e principalmente eu gostaria de saber quem era Guto, o que aconteceu com Guto e qual era a missão ou o karma a ser cumprido por Guto durante a sua vida. O ano era 2014, eu com 11 anos de idade mudei com o meu pai para a cidade de Jundiaí. Éramos da capital, mas meu pai conseguiu um bom emprego e lá fomos nós. Chegando em Jundiaí,
fui matriculado numa escola particular, muito boa, a João 23. Quando eu cheguei, eu fiquei maravilhado, era bem melhor que a escola que eu estudei até então. E logo tratei de tentar me enturmar. Como em toda escola, entrei quietinho, estudei o ambiente, que meu pai me ensinou a ser meio arredio, para primeiro conhecer onde estou pisando, para depois tirar o sapato. E logo percebi que na escola tinha o Bambambam, o Silvano. E tinha a mais popular das meninas, a Márcia. Em compensação, lá no final da fila estava Guto. Então, Silvano, aquele menino bonito, aquele menino era mais alto, era mais forte, as meninas suspiravam por ele. Outra, ele era desejado até pela Márcia. E os meninos davam em cima, mas ela não dava a mínima. Já Guto, ele tinha uma carinha de gente boa, ele era doce, mas ele era feio, coitadinho do Guto. Esquecido pelos arquitetos da natureza, ele era baixinho, magrinho, tinha os pés grandes para o corpo, as mãos também desproporcionais, uma orelha esquisita e um óculos fundo de garrafa, além de ser pálido, parecia filhote de crucificação. Mas era doce, era carente. Ele vivia, tipo, mendigando atenção. E todo mundo escorraçava, ria, debochava. A gente percebia a tristeza que ele sentia de ser deixado de lado. Nas conversas, no recreio, nas brincadeiras, ele tentava participar, mas era muito fraquinho. E estava sempre no chão, sempre tinha um para empurrar, principalmente Silvano. Todo mundo achava muito engraçado. Mas mesmo assim ele não desistia. Ele sentia, ele sofria. Quando ele vinha com a merendinha dele, ele fazia merenda, aquela coisa toda, ele sentava num cantinho. Mas uma criança de 7 anos, de repente ele até era uma criança de 7 anos mentalmente, e ele ficava ali, eles judiavam, roubavam a comida dele, davam um tapa nele. Aquilo ali me aborrecia muito. Um dia eu fui conversar com o Guto. E quando eu cheguei, ele me olhou meio assustado, porque ele não era acostumado assim, a ser bem tratado, a ser tratado assim, de igual para igual. Tanto que nas conversas, quando alguém dava uma opinião, até mesmo na escola, na aula, quando ele ia falar, todo mundo ria. Antes de Guto abrir a boca, as suas palavras já eram arquivadas na pasta bobagem, piada pronta, razão de chacota. E eu percebia que era justamente o contrário. O Guto tinha uma inteligência, tinha uma perspicácia, mas ficava de lado. E quando eu cheguei, ele olhou, o que comigo? E Guto, eu quero conversar contigo. Conversar por quê? Guto, vamos conversar. O que acontece comigo? Diz uma coisa, o pessoal judia de ti, né? Ah, tudo bem. É normal, estou acostumado, sempre foi assim. Aí eu não quis entrar naquela, sabe? Coisa de não, tu tem que reagir, tu tem que ser mais forte, tem que ser aquilo. Eu não quis tirar dele o que ele não tem para dar. Eu sabia que ele não tinha. Ele não tinha essa força, essa reação. Mas daí comecei a conversar com ele. Aos poucos, ele pegou confiança em mim. Eu encontrava com ele no recreio, ficava conversando. Aí um dia, a gente estava no meio do pátio assim, vem Silvano, esbarra e joga ele no chão. Eu olhei pro cara e diz aqui, ó. Tu nunca mais encosta nele, seu cretino. Ele, o que é? Vai encarar? Eu digo a hora que tu quiser. Bunda mole. E ele era grande, mas eu não era pequeno. E o meu pai, como eu falei, me ensinou a me defender. Quando ele veio pra cima, eu joguei o jogo. Claro, levei uns bufetes bem levados, mas também soltei a perna no infeliz. Aí quando os amiguinhos, os coleguinhas da turma, aqueles que viviam de ha, viram que a coisa ia ficar ruim, chegaram e apartaram. Porque se eu estivesse apanhando, eles iam me deixar sangrando no chão. Mas apartaram, não, deixa disso, deixa daquilo. Aí saiu todo peitinho, pô, eu vou te pegar, porque não sei o quê, bababá, mas pelo menos passaram a me respeitar. E quando eu estava perto, ninguém judiava do Guto. O Guto me olhou quando eu fiz aquilo, ele chegou, e pegou no meu braço assim e disse, poxa, obrigado. Nunca ninguém fez isso comigo. Posso te chamar de meu amigo? Cara, meu Deus, tu é meu amigo. Nós somos amigos. Ele ficou numa felicidade, tipo, eu tenho um amigo, uma pessoa que gosta de mim. O tempo passou, claro, que eu já me transformei numa persona não grata com o lado dominador da escola e eu queria mais é que se ferrassem. Eu fiz o que eu fiz, sabendo das consequências dos efeitos colaterais, mas não aguentava mais aquela covardia. Aí teve um dia fatídico
Eu vi uma das maiores das humilhações que uma pessoa pode passar. É que o Guto, como o restante da escola, era apaixonado pela Márcia. Apaixonado pela Márcia. E o Anderson, depois eu fiquei sabendo, descobriu e chegou na maior hipocrisia e disse: por que tu não abre teu coração para ela? Deixa de ser covarde, cara. Todo mundo na escola sabe que ela também arrasta uma asinha para ti. Nossa, é mesmo, hein? Tá. Bom, eu não sei como aconteceu, eu sei que ele deve ter ensaiado o dia todo, chegou na escola todo perfumado e no recreio se declarou a Márcia. Que no meio de todo mundo deu uma risada e disse: se eu quisesse bucho, eu ia no açougue. Sai daí, ô filhote de pereba. Cara, e tava todo mundo em volta para rir. Eu achei aquele todo mundo em volta esquisito. Aí fui procurar saber. A Márcia e o safado do Silvano estavam combinados. Estavam combinados. Aquilo tudo foi uma armadilha para humilhar um menino que saiu de cabeça baixa. Olha, se ele tivesse um buraco para se enterrar, ele se enterraria e não voltaria mais. Aí quando eu encontrei, quando eu soube de tudo, eu fui falar com ele, ele não quer falar nisso, não quer. Para, me deixa aí, me larga, deixa quieto no meu canto, para. Eu digo: Guto, meu amigo, essas pessoas abusam de ti porque tu insiste. Parece que tu gosta de ser humilhado. Ele falou: mas eu não gosto. Eu não gosto. Mas eles são os únicos amigos que eu posso ter. E eu sabia que a minha permanência aqui... Eu digo: opa, o que é isso? Que a minha permanência aqui não seria fácil, porque eu não era para estar aqui. Eu não era para ser filho dos meus pais. Eu não era para ser o que eu sou. Na verdade, eu não sou o que você está vendo. Mas, graças a Deus, o meu verdadeiro pai está quase prestes a me buscar. Eu já estou terminando o que vim fazer aqui. Aí eu me assustei. Eu digo: o Guto não está bem. O Guto criou uma fantasia, criou uma coisa. Digo: meu Deus do céu. Eu passei, conversei com meu pai, com a minha mãe. Eles disseram: isso normalmente acontece. Se a criança é muito discriminada, ela fica sozinha, ela fica fragilizada, ela cria um mundo paralelo e passa a acreditar naquele mundo. Então daqui um pouquinho, se ele quiser acreditar que é o Capitão América, ele vai ser o Capitão América. Se ele acreditar que é o Super-Homem, ele vai subir num prédio com uma capa vermelha e vai se jogar. É perigoso. Tem que procurar os pais do menino. Aí eu digo: bom, eu vou tentar conhecer onde mora o Guto, como é que é a sua família. Aí eu vou conversar com os pais. E um dia eu fui com ele, de propósito, até a casa dele, ele é todo envergonhado e coisa, tipo, olha, tentando dar desculpa para eu não chegar, mas eu fui indo, gente. O Guto, ele estava naquela escola por causa do dinheiro, financiamento, patrocínio de um padrinho dele, porque a família era muito pobre. Pobre. E o pai dele era um cachaceiro, aquele cara asqueroso, e morava num ambiente sujo. Digo: meu Deus do céu, como eu vou conversar com essa gente? Aí eu vi a Guto como um irmão que eu tinha que proteger. Mas como ele ia fazer isso? Eu ficava rondando. E um certo dia, na escola, nos corredores da escola, aí eu passei pela Márcia, suas amiguinhas e Silvano estavam perto. Aí a Márcia disse uma gracinha pra mim, tipo, tentando tirar com a minha cara. Eu só olhei pra ela assim e disse: cala a boca, vagabunda. Aí o Silvano e a sua turma vieram pra cima de mim. Bom, ali ia ser o sacode. Eu ia entrar na porrada. Guto chegou. Mas chegou. Olhou pra eles e disse: vocês não vão bater no meu amigo. Aí o Silvano olhou, deu risada. Vocês não vão bater no meu amigo. Não se atrevam. Cara, eles não perceberam, mas quando eu olhei tinha outro Guto ali. Tinha outro. Parecia que ele estava envergado. Sabe aquela coisa quando a minha mãe e meu pai falaram do Super-Homem, que quando tira os óculos, passa de um bobão para um homem de ferro? Digo: agora quem está ficando louco sou eu. Mas Guto, sabe, ele ficou ereto, ficou firme. E disse: não me obriguem a fazer o que não quero. E o Silvano: deixa pra lá, seu, e botou a mão no peito. Quando botou a mão no peito, ele pegou a mão dele assim, ó, bateu assim, ó. Uma coisa incrível. Bateu assim e fez assim, ó. Mas pegou no queixo. O Silvano que saiu meio.
Ficaram todos abobalhados, inclusive eu. Márcia deu um grito: Silvana! Aí ele me pegou e disse: vem comigo, meu amigo. Eu digo: o que foi aquilo? Me diz uma coisa, Guto, o que foi isso? Vem cá, se tu é assim, se tu tem essa força toda, porque... Ele disse: eu não sou assim, mas tem hora que nos obrigam a ser o que a gente se nega a ser. Bom, não preciso falar que passou poucas horas, ali estava o papai do Silvano, falando que o coitadinho tinha quebrado um dente por uma agressão do marginal do Guto, do covarde do Guto. A mãezinha e o paizinho da Márcia contra mim, dizendo que eu a ofendi, que eu a chamei de vagabunda. Nós na sala do diretor, eu ouvi, eu digo: tô ferrado. Aí eu vi, e eles apontavam: tem que ser expulso, porque essa escola, meus filhos não sei o quê. Aquela coisa de pai e mãe de bunda mole, de Patricinha e Mauricinho super protegido, que não tem noção do que são seus filhinhos. Aí o diretor pedia desculpas, sabe? Nós vamos tomar providências. Aí o pai do cara passou por mim assim: é bom tomar providência, senão eu vou tomar. Aí Guto olhou para ele e perguntou: e o senhor vai fazer exatamente o quê? Aí o diretor quis: não, menino, fica quieto. Por que eu tenho que ficar quieto? Se eles chegaram aqui, mentiram deslavadamente, o senhor acreditou. O senhor é outro, da mesma laia. Porque eu vou te expulsar, porque tu não vai ficar mais nessa escola. Cala a boca, velho. Ele disse assim, mas um cala a boca, velho, que a voz já era outra. Cara, ficou todo mundo olhando, eu fiquei surpreso e depois: cala a boca, velho. Eu não vou permitir que você cometa uma injustiça contra o meu filho. Foi aquele silêncio. A Márcia ficou assustada. Ela disse: viu, mãe, eu falei que era louco, viu, mãe, eu sei o que é isso, Silvano. O Guto só olhou assim, eles se calaram. Foi uma coisa, meu Deus do céu, eu vim para uma terra de doidos. Eu sei que saiu todo mundo. E o diretor olhou para nós dois e disse: aguardem que vocês vão para o conselho. Aí chegou a minha hora de eu digo: olha, acho melhor o senhor pensar no que vai fazer, porque o senhor não sabe com quem está mexendo. E olha, bom o senhor ouvir o meu conselho. E saímos. O Guto não falava nada. Fomos para a sala de aula, todo mundo olhava atravessado para nós. Eu, sem querer, entrei no olho de um furacão. Eu deveria ser expulso. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu só sei que quando nós saímos, o Guto chegou para mim e disse: meu amigo, tá chegada a hora. Eu digo: que hora, rapaz? Para de bobagem, não me assusta, pô, tu tá me assustando. Eu tô com saudade daquele velho Guto fracote lá, pelo amor de Deus. Ele me abraçou com uma força, mas uma força, que eu senti talvez ali, sair todo o carinho, todo o amor, toda a energia positiva que ele tinha guardada dentro dele e que ia distribuir com aqueles que chamavam de amigos e brilhavam. Eu senti aquilo, meu Deus do céu, foi uma coisa que, não sei. Ele olhou para mim, mas quando ele olhou fixo para mim, os olhos dele, sem brincadeira, vocês podem acreditar, olha, seu Romário, você pode me chamar de doido, eu sei o que eu vivi. Os olhos deles eram negros. Ele olhou, botou a mão no meu coração, a mesma mão que ele jogou para cima e deu no meu coração, e disse novamente com aquela voz inexplicável: você protegeu meu filho e o ajudou a cumprir sua missão. Você terá em nós um amigo eterno. Não tá então, né? Eu digo: tá bom, vamos lá, vamos embora. E saímos, fomos para casa, não comentei nada com ninguém. Eu digo: agora deixa acontecer, se vier a expulsão, a suspensão, se vier o que vier, sabe? Não serei eu que vou adiantar o sofrimento. Por quê? Meus pais já terão uma decepção, já sofrerão quando sair a condenação, por que fazê-los sofrer 2 vezes, sofrer com antecedência? Deixei rolar. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu sei que o diretor me chamou e disse que andou fazendo uma investigação, aquela coisa toda, e que todos foram unânimes em falar sobre mim, dizendo que eu apenas defendia o menino.
falaram sobre o que a Márcia aprontou, o que Silvano aprontaram, então ele disse: você apenas exagerou, perdeu o controle, mas por amizade, você é um bom rapaz. Por favor, pode ir embora, esqueça o que aconteceu, siga a sua trajetória aqui na escola, que até aqui está tudo bem. E eu diria, e quanto ao Guto? O Guto é uma questão que nós temos que analisar. Não só pelo que aconteceu, mas por suas reações, até mesmo por sua sanidade mental. Mas isso, vá para casa, rapaz, vai estudar, isso não é problema seu, já não é mais problema meu. Eu joguei para uma esfera maior. Eu saí preocupado. Eu saí preocupado, até temendo que eles fossem internar o meu amigo como maluco. E maluco ele não era. Ele podia ser tudo, eu não conseguia definir, mas maluco ele não era. Aí o Guto ficou cada vez mais fechado, vem comigo conversar. Aí, certo dia, no recreio, no mesmo banquinho que ele costumava sentar, só que agora as pessoas olhavam assim, mas olhavam um olhar diferente, não era nem respeito, não era nem deboche, não era curiosidade, era medo. Aí no meio de todos ali, ele levantou, deu uma risada, sabe aquela coisa assim, aquela coisa de felicidade. Aí olhou para mim e disse: adeus, meu amigo, meu pai veio me buscar. E ali ele caiu. Caiu, fomos todos para cima para ver o que era, vieram a professora, vieram, sabe, os fiscais de pátio, vieram todo mundo. Não adiantava. Guto estava morto. Seu corpo estava esticado no chão da escola, no pátio, nos seus lábios um sorriso, uma felicidade que jamais deixaram ele mostrar em vida. Aquilo foi chocante. Aquela criançada, aquele todo mundo, Silvano, Márcia, todos que debochavam dele, uns assim parados, outros choravam. Foi uma comoção. Uma coisa assim, até os professores que muitas vezes apoiavam o bullying contra ele, estavam todos comovidos. Parecia que ao desligar, Guto contaminou todos com a energia de luz, com a sua bondade. Tipo assim, viram o que vocês fizeram? Viram como eu sou legal? Foi impressionante. Mexeu com a escola. Tivemos dias sem aula. Um velório, foi algo impressionante. A escola em peso. Todos estavam ali. Seu pai, sua mãe. Parecia que a gente falava por pensamento, por telepatia. Todos ali diziam: o que nós fizemos? Guto é um anjo entre nós. Guto sempre nos avisou que a sua permanência aqui seria curta. Guto era maior que todos nós. E com a sua passagem, ele nos deixou um legado inesquecível. A escola tentou seguir o seu caminho, nunca mais foi a mesma. Silvano saiu da escola. Márcia passou a ser olhada assim, tipo assim, à distância. Você é uma menina muito vazia, sem sentimento, interesseira, que não dava para confiar. Todos crescemos, terminamos o curso. Chegou a hora de cada um partir para a sua vida, uns para vestibular. Eu me preparei para o exército primeiro, que eu queria aprender um pouco da disciplina militar. E no exército não consegui esquecer do Guto. E aí procurei investigar, pesquisar, estudar, consultar meus superiores, que eram homens já de idade, homens vividos. Eles até falaram para procurar tal caminho, outro tal caminho, porque realmente esses fatos acontecem e são mais normais do que você pensa. Eu percebia nas entrelinhas que tinha alguns recados tipo de: tem muita coisa acontecendo que vocês não sabem. Procurei centro espírita, procurei religiões, procurei estudar doutrinas para tentar entender e não consegui ter certeza. Mas o que veio na minha cabeça foi algo que eu trago, não como certeza, mas como intuição. Guto era um anjo. Guto era filho de uma entidade, mas de uma entidade do mal. Para mim, Guto
Era filho do que nós chamamos de demônios. Mas daí alguém pode perguntar, mas demônio? Demônio? Menino tão bom, tão doce. E o que me veio na cabeça é, não existe o bem 100% ou o mal 100%. Não existe o Deus Todo-Poderoso 100% bondade como o diabo, a maldade, a personificação do mal. Todos são seres, criaturas, entidades, deuses, independente de como você chama. Neutros. E que eles serão aquilo que você procurar. Então, Guto não era um demônio do mal ou um demônio do bem. Guto era apenas filho de uma entidade. Guto era apenas um ser com um desenvolvimento muito maior do nosso e que veio entre nós para cumprir uma etapa para um aprendizado que até hoje eu não consigo entender qual era. Mas com certeza ele veio para mostrar a legitimidade da ação e reação. Nós plantamos o que colhemos, ou nós colhemos o que plantamos, mas nós nos tornaremos aquilo que aqueles que nos cercam nos forçarem a ser. Que nós não judiaremos de ninguém, mas também não deixaremos ninguém judiar de nós, porque é a nossa obrigação, em primeiro lugar, nos defendermos. E Guto mostrou para mim o quão bom, o espírito maravilhoso que ele era. Mas para aqueles que ousaram agredir, ele deixou claro o demônio que podia ser.